Bem, pessoal, vamos fazer a nossa prece de abertura. O eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós, e porque o desconhecemos é que nos sentimos sem autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Venha até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensine-nos, Senhor, a libertar-nos de todas as mazelas que nos infelicita no vasto campo material. Toque nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regirmos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, venha até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduz-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, a teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ao Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros, a graças que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduza ao teu reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Sim, seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos da loja esotérica cebedista O Trevo Sagrado, em sessão online, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como dos guias e protetores de todos os presentes, para que dê cobertura aos nossos trabalhos. Devolvo a palavra para o senhor, Sr. Ernesto. Falar sobre a Umbanda. Jorge Dória, a palavra é sua. Boa noite, meus irmãos, mas eu vim com o nosso Francisco para apresentar esse estudo, né? Estou me referindo a esse estudo com relação ao aprendizado que ocorreu comigo
lá na tenda de caridade Nossa da Paz, a qual faço parte, e que não, lógico que no início não foi flores, assim, né? Não foi flores. Assim, então, não foi só de flores, né? Na chegada nossa à tenda, a gente vai com com todo o preconceito que existe na nossa alma em relação a religiões e tal, porque na realidade quem me levou lá foi minha filha, né? Filha fez veio, depois ela não seguiu o caminho dela, né? Carreira solo. E aí, quando ela me disse, pai, eu estou na Urbana, disse, minha filha, cuidado, olha, as coisas não é assim, não. Não ter preconceito, eu tive que acompanhar ela normalmente e percebendo a veracidade da sua ação, e foi quebrando os preconceitos que existiam em mim. E hoje eu faço parte da corrente. Beleza. E ao convite de Francisco, ele veio, em virtude da nosso compromisso com a mediúnica, hoje a gente não teve a turma da segunda parte para fazer esse trabalho. A gente dividiu esse trabalho em três etapas, né? Segunda e terceira data diferente. Hoje nós vamos focar no estudo sobre o início. Bom, até então, eu pensava que realmente nosso irmão Zélio queria ser inventor, em aspas, da Ubanda, né? Passado o tempo, estudo, aprofundando, fui para a história, né? A história da humanidade, percebi que a energia da Ubanda ela existia há muito tempo, desde a época do Egito, tudo. No ano de 1646, teve aqui no Brasil a presença de um sacerdote de Angola, atuando na capitania da Bahia de Todos Santos, chamado de Domingos Zapata. E escreve uma gira de uma sessão de Calunto, que era a Ubanda, chamada a época, né? Eu estou pegando aqui uma espécie, porque é um estudo que a gente fez, e o movimento umbandista no Brasil teve oficialmente em 1908, com velho, né? Para falar melhor, é preciso ter umas explicações antes, né? A estrutura da Umbanda, a religião, no início do século XX, teve assim, um sincretismo entre candomblé, catolicismo e espiritualismo. Então, uma mistura onde tomou-se a religião brasileira, né? E no dia 15 de novembro, já agora perto de 2012, foi oficializada por lei a lei 12.644 oficializou a Urbana no Brasil. E, para começar a história comunitada, em 1907, não, 1907 para em 1908, teve a materialização dessa realidade. Aqui no Grego, aqui na ordem, a gente tem uma frase que que me ajudou muito a reflexão, foi no sentido de que tudo, tudo existiu, tudo existe, tudo existirá. Então, quando acontece algo que se apresenta, aquilo já está no astral, falta só manifestar, né? Então, por volta desse ano, de 1902, Zélio, com 17 anos de idade, ele ia entrar na Marinha. De repente, não é de repente, ele teve alguns problemas de saúde, onde deixou a família muito preocupada. Teve umas convulsões, de repente estava falando velho, em algum momento como um felino, se comportando como felino, e a família levou ao médico, né, psiquiatra e tal. E aí, chegando lá, fazendo exames, o médico disse,
não tem nada. Eu aconselho vocês levar ele a um padre, onde ele possa fazer um exorcismo, porque a ciência não mostra nada disso. Levou ao padre. O padre, por sua vez, não teve condições de resolver. E a família ficou sem muita opção. Quando tem um parente dele, né, que tinha um centro, e desse centro mandaram ele para a Federação Espírita do Rio de Janeiro, lá em Niterói. Quando Jairo chegou, ele foi convidado a sentar à mesa na reunião da Federação Espírita, onde, na época, comandado por José de Souza. E aí, quando ele sentou à mesa, ele quebrou alguns protocolos. Todo mundo já estava concentrado. Ele levantou, foi ao jardim, pegou uma flor, uma rosa, colocou no centro da mesa. Até ali, tudo bem. Só que em seguida, o nosso Zélio começou a incorporar alguns espíritos de negros escravizados, de velhos. Isso, o diretor dos trabalhos alertou que ali não é lugar para espíritos de atraso. Velho ficou preocupado e, em seguida, teve uma energia muito mais forte, onde ele incorporou um irmão que se denominou Caboclo das Sete Encruzilhadas. Eu vou pedir permissão para ler esse texto, porque eu não quero fugir da realidade. Olha só, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifestou, disse o seguinte: sou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque para mim não haverá caminho fechado. O que você vê resto de uma existência anterior? Foi um padre, um, um jesuíta, Gabriel Malagrida, né? Acusado de bruxaria. Foi sacrificado na fogueira da Inquisição, em Lisboa, em 1760, 1761. Mas na minha última existência, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como caboclo brasileiro. Nisso, ele questionou algumas coisas, né? A respeito da missão. Ele questionou por que vocês rejeitam a presença desses espíritos que em cada povo, cada cultura, quando na realidade eles existem. Porque aqui é eletrizado, né? Legítimo, né? Então ele disse que naquele momento, nesse curso, ou na semana seguinte, haveria uma manifestação, ou melhor, um ressurgimento de uma religião onde era permitido a incorporação, a presença de espíritos de várias culturas, negros, velhos, índios, caboclos. Marcou a data para na semana seguinte estar essa, essa religião. E aí, na realidade, até zombaram dele nesse momento sobre o que ele iria fazer. Dizendo assim, como é que você vai ter condições de divulgar essa abertura, esta religião, se o contexto que nós estamos tendo impossibilita de fazer essa divulgação? Ele disse, não se preocupe, e lá, no dia certo, na hora certa, todo mundo vai estar lá. E para surpresa do pessoal da Federação Espírita, né? Ele, no dia certo, na hora certa, começou os trabalhos e formou-se uma grande fila na casa do Zé, na casa da família do Zé, onde tinha toda a população, toda não, uma população muito grande de várias culturas.
tinha políticos, tinha policiais e tinha os próprios diretores da Federação Espírita, que foram lá como para ver se era veracidade. E, para a surpresa deles, aquele 15 de novembro de 1908, Caboclo se apresentou e abriu, vamos dizer assim, para o mundo material, essa nova religião, onde, naquele momento, várias pessoas incorporavam mãos, trazendo todos a uma igualdade, né? Quem era, sabia quem era quem. O importante é que todos estavam ali para aprender, né? Então, num dia que se fundou o primeiro terreiro do ano, que se chamava Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Foi divulgando, foi trabalhando, se apresentava toda semana nas sessões, onde havia atendimentos, curas, etc. Para você ter uma ideia, em 1975, já no Brasil, tinha mais de 10 mil templos urbanos. E pela dificuldade, por tudo que estava naquele momento, as reuniões eram perseguidas, católicos, pela própria Federação Espírita, né? Começou a perseguir. E a própria polícia começou a fechar, querer fechar você. Mas as reuniões eram escondidas, assim como aconteceu na época de Jesus, né? E precisava se reunir em caverna. Enfim, aconteceu, nós estamos aí, só que as informações que chegam até nós, então, eu diria que foram as piores possíveis, porque o momento religioso católico era muito grande, né? A influência católica era muito grande. Então, houve necessidade de divulgação, necessidade de conquistar seguidores. O que aconteceu? Onde as reuniões, geralmente as participações eram de pessoas humildes, essas pessoas humildes trabalhavam para pessoas que têm condições, né? E essas pessoas que têm condições, pela curiosidade, começou a ouvir alguns relatos de acontecimentos, de coisas boas que estavam acontecendo. Mas, como essas pessoas da sociedade não queriam se apresentar à sociedade como um bandista, ia escondido, né? Então, por muito tempo, a Boca das Sete Cruzilhadas trabalhou assim, trazendo a presença da humildade, da simplicidade, da caridade. Foram os fundamentos iniciais que pregou. O tempo todo surgiu, evidentemente, pessoas que trabalhavam e, de repente, se sentiu no seu direito, e abriu um centro, da outra abriu um centro, e aí esses centros foram abertos de acordo com o sentimento de cada um, cujo eu entendo o motivo pelo qual não podemos chegar em um centro que eu não conheço, dizer que ali aquela casa trabalha errado em relação à casa que está aqui. É preciso ter respeito, porque aquela casa trabalha de acordo com o sentimento e conhecimento daquele pai de santo, daquele responsável por aquela casa. Uma coisa que me conquistou assim, professor, é porque a Ubanda, ela teve um ensaio de criar a Federação Espírita Umbandista, como tem a Federação Espírita, onde a Federação Espírita, por exemplo, o Centro Espírita que funciona aqui, é o mesmo padrão que está em Manaus, que está em Recife, e vivem, trabalham de acordo com as normas da Federação. Aquele tempo que fugiu um pouco das regras, ele é descredenciado. Ao ser descredenciado,
ele não faz parte. Então, uma coisa que eu adorei, eu gostei muito na Umbanda, existe, né? O que existe é que a gente tem que ter o respeito aonde a gente vai pisar, porque ali é um solo sagrado, saber onde nós vamos estar, e a doação. Eu tenho tido, assim, experiências de estar na Umbanda, com situações que despertaram e libertaram, vamos dizer assim, de conceitos e preconceitos. A convivência com os Exus, com índios, caboclos, eu me questionava muito tá? Porque o uso da bebida, do charuto, né? Banho de folha, tudo isso na minha cabeça não estava correto. Mas o tempo foi passando e hoje eu me considero, eu digo de coração, eu sou bandido, porque a religião tornou para uma realidade. Nas conversas que a gente tem com a espiritualidade, nas oportunidades como surgidas, né? E alguns momentos também a gente pode observar que a Ubanda ela veio da África, trazida por negros, né? E como houve assim, uma aceleração muito grande de muitos escravos vindo para o Brasil, houve uma necessidade desses negros praticarem a sua religião, praticarem a sua crença, só que não poderia praticar no contexto africano, vamos dizer, nos termos africanos. O que é que eles foram, certamente foram intuídos, eles incluíram nesse contexto o nome de santo, ligando um orixá a um santo. E isso facilitou muito a abertura e o progresso da Ubanda, né? Por exemplo, São Lázaro é a representação de Obaluaê, Jorge, né? Ogum, enfim. Então, essa referência ajudou muito mesmo na divulgação da, da Ubanda, como um todo, né? E uma coisa que me impressionou também na convivência com as entidades da Ubanda foi a simplicidade, as ações deles com relação a tudo. Eu nunca ouvi lá uma resposta de dizer, eu não posso realizar isso. A Irmandade, lá naquele trouxe para mim uma referência, um resgate, uma família, porque lá, pelo menos, estou falando em relação ao local que eu conheço, uma relação assim de família, porque a dor de um é a dor do outro. Na Ubanda, as reuniões começam, mas não tem hora para terminar. E aí, quando está muito cansativo e tal, a espiritualidade, como o pai se cansa, fala, percebe a cansaço, ó, né? Pai se esperando, meus filhos, aqui quem comanda é a lei da necessidade. Quem bate nessa porta jamais vai sair sem ser atendido. Muitas vezes eu me peguei com o preconceito e caía no julgamento. Por que essa pessoa? Ah, mas essa pessoa não pode fazer. Quando, imediatamente, a equipe espiritual vinha e ajustava as coisas em cada exemplo. E aí eu comecei a refletir a necessidade de conhecer toda a logística de uma casa. Comecei a estudar porque lá, no contexto, isso não é um julgamento, isso é uma referência. As pessoas entram empolgadas por estar servindo a espiritualidade e esquecem de estudar. E no não estudar, você vai praticando algumas ações, fazendo algumas obrigações, porque você está vendo o outro fazer.
E, diante de perceber, observar algumas reclamações da espiritualidade com pessoas mais antigas do que eu disse para mim, eu não quero isso para mim, não quero receber reclamação. Então, a gente começou a estudar como funciona. Até um tempo atrás, um ano e pouco, eu achava que foi sério, eu ali parte tudo ali. Quando, depois de me aprofundei, através de alguns historiadores, eu vi que era muito mais ampla a situação, mais ampla a informação. Então, a Ubanda, ela trabalha com energias terra-terra. Primeira coisa que a gente chega lá, visitante, Pai Cipriano, tem sempre uma informação que nos dá. Meus filhos, essa casa não faz amarração, esta casa não utiliza sacrifício de animais, não faz milagres. E aí, no estudo que a gente fez, a Ubanda, realmente a Ubanda, falando da Ubanda raiz, que acompanha as fundamentações, ela tem esse contexto de libertação. Coisa que eu vejo também aqui no Trevo. Qual é a missão do Trevo? O Trevo ele tem a missão de, aqui, quem chegar aqui, informar a ela é um ser divino, ela está humana. E lá, também, as pessoas que vão lá, na maioria das delas, vão com a esperança de quê? Ah, eu quero fazer trabalho para alguém, e para mim, trabalho para arranjar um emprego, etc, etc. A espiritualidade, muito carinhosamente, escuta e começa a inverter o processo. Lá não se faz trabalho para prender ninguém. Trabalho que, lá, de acordo com as energias da natureza que são bem trabalhadas, é no sentido de, vamos dizer assim, desmanchar aquela energia concentrada perto daquela pessoa. Então, a Ubanda ela foi criada nesse contexto, libertar a consciência. Há uma informação espiritual, aí eu estou estudando, se alguém souber disso, tá? Da seguinte maneira. Kardec, ele codificou ele escreveu 5 livros. Na realidade, Kardec, segundo informações, queria escrever 6 livros. Só que antes do tempo ele desencarnou. Segundo informações, o sexto livro é o Banda, que é o Banda Universal, o Banda Universalista. Como seria chamado sexto livro no Espiritismo? Espiritismo Universalista. Essa é a informação que a gente recebeu. Então, a Ubanda, ela é libertadora, quem está disposto a entender, a incorporar as atividades de uma casa de Ubanda, tem que pensar 2 vezes. Pensar 2 vezes porque lá existem 2 palavras que são exigidas a risco, que é, primeiro, compromisso. Segundo, responsabilidade. Um filho, tanto bandista, falo da Ubanda porque o texto é esse, ele tem obrigações a cumprir. Quando é convidado começa a ser voluntário, passa um tempo como voluntário, em seguida, a própria espiritualidade encaminha a gente. Chama o pai de santo e diz, olha, nosso irmão já está apto a participar da gira, da corrente. Mas ainda nós estamos nesse início, né, empolgado com aquela, toda encantado com a situação. E aí começa, entra para a gira, de repente vão acontecendo os fatos, as obrigações que têm que ser cumpridas, e logo começa a reclamar. Muitas informações chegam, porque você entra na Ubanda, você fica preso. É mentira. Isso não é verdade. A Ubanda é libertadora, jamais de alguém. O que podemos fazer é que um dia, querendo sair, a gente tem que fazer a mesma coisa que nós entramos.
da explicação, da satisfação, ninguém vai ser abandonado. E outra coisa, não vai deixar de ir na casa. A gente retorna para o grupo de voluntários, né? Eu, particularmente, hoje estou de licença, eu faço parte aqui da ordem e o dia não coincide. Então, eu estou de licença daquela corrente. Isso não quer dizer que eu abandono. Isso quer dizer que não abandonei. Então, o início do trabalho de hoje é estudar. Gente, precisamos estudar conceito, porque nós, humanos, estamos cheios de preconceito sobre essa questão religiosa, né? Está enraizado das religiões que a gente tem, passamos, quer seja católico, então, como falta 5 minutos, já foi dado aqui, eu queria ler aqui uma música, a letra de uma música que revela tudo isso, né? Tudo isso. O que é que essa música diz? Olha só o conselho que a letra nos dá. Não mexa com coisa sagrada e não se intrometa em quem não conhece. Entrando no templo de Umbanda, com todo respeito, faça a sua prece. Concentre o seu pensamento nas coisas divinas em frente ao Concar. Não mexa em coisa sagrada. Respeite a Umbanda do Pai Oxalá. Quem quiser chegar a Zambi tem que ser da nossa Umbanda. Tratar sempre com respeito todo o povo de Aruá. A nação Zambi é grande, para todos tem um lugar. As portas estão abertas para quem quiser entrar. Uma, não é modificação não, mas eu observaria aqui uma frase, quando ele afirma que para chegar a Zambi tem que ser da Ubanda. Isso é pensamento humano, né? Você pode relevar isso aqui. Mas é coisa pessoal, gente, tudo na opinião minha. Então, a Ubanda é uma religião brasileira, onde Célio foi o responsável pela materialização, assim como Kardec foi o responsável pela materialização do espiritismo. Cada uma tem seus conceitos. Infelizmente, pelos preconceitos humanos, o espiritismo tem aquelas proibições ainda. Eu hoje participo também do centro espírita e vejo que um Exu, se se apresentar como Exu, não vai ser bem recebido, mas o Exu trabalha no sentido. Só que não é como de Exu, o doutor José Franco da Silva. Ah, doutor Franco da Silva pode trabalhar. Então, a gente precisa entender que todas as religiões têm um objetivo, é ligar a Deus. Porém, nenhuma é a dona da verdade. E a Umbanda, todas que eu participei até agora, me trouxe essa, esse convite à libertação, à transmutação dos preconceitos enraizados na minha alma. Hoje, a gente olha o mundo com outros olhos, porque nós sabemos, não somos humanos, estamos humanos, né? Então, tanto é que na época que Zé foi a Federação Espírita, que o caboclo da Santa Encruzilhada se apresentou, e outros irmãos de todos que lá não recebiam esse atraso espiritual. É a mesma coisa da gente dizer que tem obsessores. Quem são os obsessores, afinal? Se não irmãos nossos, porém sem conhecimento da verdade. Então, a gente, quando aprende a olhar com os olhos da alma, a gente consegue enxergar esses irmãos de verdade, né? E encarar a vida como ela é. A vida é uma passagem, encarada para um projeto divino, né? A nossa missão pessoal, e aí vamos trabalhando.
Nós vamos trabalhando para que possamos ter a consciência de quem nós somos. E aí a gente vai nas nossas almas e vamos seguindo o caminho do fluxo, né? Que a vida é para frente, como diz. As experiências que eu, Jorge, tive na Ubanda me proporcionou, e está me proporcionando, muita transmutação, com certeza absoluta. Eu olho. Interessante também que em 1939 houve uma tentativa, na verdade foram várias, uma tentativa de unificar a Ubanda, criando a União Espírita Umbandista. Mas não foi para frente, porque aquele que prende e tira a liberdade não vai para frente, né? A gente tem que deixar a alma livre para poder ela pensar, poder ela sentir. Se ela aprender através dos conceitos, beleza. Mas se o caminho for o sofrimento, não tem como a gente modificar. Então, hoje nós estamos falando sobre a Ubanda, início da Ubanda, bem rápido do horário, né? A gente tem um começo. Depois a gente vai trazer algumas questões das linhas de Umbanda, da fundamentação da Umbanda, o que aconteceu, dos orixás, dos irmãos que trabalham na Umbanda, que é muito longo, muito longo. Dá para estar meia hora, claro. Nós estamos com a ponta do iceberg. Vamos continuar fazendo isso, né? De acordo com as possibilidades. Então, a gente sabe que o terreiro de Umbanda foi a grande caridade na face da piedade, e daí em diante surgiu toda o progresso, onde todas as religiões tiveram suas barreiras. E até hoje existe, né? Alguns irmãos ainda que fazem protesto, né? Recentemente, enfim, a vizinhança destruiu o terreiro. Tudo isso existe porque são almas ignorantes das leis divinas, não compreensível. Mas no momento que compreende, todo mundo vive. E como eu disse, na Uganda, o trabalho tem começo, mas no fim ninguém sabe a hora. Quem vai coordenar o fim daquele trabalho é a necessidade. Enquanto não houver o necessitado naquela área ali, a espiritualidade não libera as pessoas. Bem, e uma dica que eu dou: se algum dia você for em uma tenda, convidado para uma gira, aproveite o máximo. Não vá querendo, sugestão minha, não vá querendo ter resposta de imediato. A gira acontece da seguinte maneira: gira já está dizendo, gira, movimento de pessoas que já estão há um bom tempo numa corrente. Então, tem a plateia, tem a gira. Nesta gira, a pessoa fica na plateia. Nesta gira, automaticamente, já está tendo atendimento para os consulentes, para os participantes. Mas muitos vão lá focados em falar com a entidade. Lá não tem esse contexto de Jorge. Olha, eu quero que você fale com o Marujo. Você vai falar com o Marujo. Isso não tem contexto, porque não é verdade. Quem direciona o trabalho na Ubanda é a espiritualidade. Estou lá há mais ou menos 6 anos. Todas as vidas que eu participei, todas as reuniões, até hoje não vi uma reunião igual. Sempre nós temos surpresa. Então, e a gente acha que está tudo arrumadinho, quando começa a gira, tem outro contexto para ajustar. Porque na visão humana, a gente acha que está tudo bem, maravilhoso. Mas a questão espiritual ao redor, ela vai os mundos encarnados acompanhando os participantes, tem outros contextos espirituais. Terminou? Tá bom. Eu queria agradecer a você pela oportunidade, né? E depois será divulgado
a segunda parte, onde nós vamos trabalhar sobre a questão dos orixás, do fundamento, etc. Gratidão pela paciência, pela oportunidade que me deram. Muito obrigado, estou à disposição. Obrigado, Jorge Dória, pela Sim, sua contribuição. E nosso irmão Trifão agora vai fazer o encerramento dessa parte do trabalho, para depois abrir para as perguntas que forem necessárias. Trifão? Bem, pessoal, vamos manter a nossa concentração e vamos para a nossa prece de encerramento. Nós te agradecemos ao Senhor Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Encheste o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais digno dela, até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. graças a Deus. Em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da Loja Esotérica Sebedista O Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Agradecemos aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e a nossos guias e protetores a assistência que nos concederam. Até a próxima semana com a nossa reunião, se Deus assim nos permitir. Retiremos em paz, fraternalmente, meus irmãos. E não saiam agora que vamos começar nossos trabalhos. A palavra está franca agora para